Salve rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ele Não Disse Isso. E no vídeo de hoje um tema muito legal, Copa do Mundo. Nós vamos relembrar todos os estádios que receberam jogos na Copa do Mundo de 2006, na Alemanha. Lembrando, naquela Copa, a Itália venceu a França na final, nos pênaltis, aquele jogo da cabeçada do Zizou no Materazzi. Foi uma Copa sensacional, pelo menos eu achei ela sensacional. E a gente vai relembrar aqui os estádios que participaram da Copa, quem são os times que mandam jogos lá e algumas informações a mais. Então, se você se interessa pelo tema, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificação, me seguir no Instagram. Vamos embora. O primeiro estádio da nossa lista é o Estádio Olímpico de Berlim. Ele foi construído entre 1934 e 1936 para os Jogos Olímpicos de Verão de 1936 e restaurado para a Copa do Mundo de 2006 no ano de 2004. Sua capacidade é de 74.475 espectadores. O custo inaugural foi de 43 milhões de RM, que era a moeda durante a Segunda Guerra Mundial, e o custo da reforma foi 247 milhões de euros. O mandante é o Hertha Berlim, desde 1963. E também vale destacar que foi o estádio da final da Copa do Mundo, lógico, o Estádio Olímpico de Berlim. O segundo estádio da nossa lista é o Signal Iduna Park, a casa do Borussia Dortmund, um dos estádios mais sensacionais da Alemanha, diga-se de passagem. Tem capacidade para 81.365 espectadores. É o estádio com maior capacidade de público do país. Foi construído em 1971, quando a cidade de Colônia saiu da lista de sedes de jogos da Copa do Mundo de 1974 e transferiu os recursos financeiros para Dortmund. O projeto de um estádio multiuso para 60 mil torcedores foi abandonado por um estádio de futebol para 54 mil torcedores. Com a vitória da Alemanha na eleição para a escolha de sede da Copa do Mundo de 2006, lá no ano de 2000, o Westfalen Stadium, como era conhecido antes, sofreu sua última ampliação de capacidade, para os atuais 81.359 lugares. O custo inaugural foi de 32 milhões de euros. O custo da reforma foi de cerca de 200 milhões de euros. E o mandante, claro, o Borussia Dortmund. O próximo é a Allianz Arena, a casa do Bayern de Munique e talvez um dos estádios mais modernos do mundo. Inaugurado no final de abril de 2005, é o estádio oficial do Bayern de Munique, substituindo o Olympic Stadium, e sediou o jogo de abertura da Copa do Mundo de 2006. O Bayern de Munique é dono de 100% do Allianz Arena desde abril de 2006. A capacidade total é de 75 mil espectadores e o custo inaugural foi de 340 milhões de euros. E só para reforçar um pouquinho, um dos estádios mais lindos e modernos do mundo. Se você pesquisa um pouquinho sobre toda a estrutura e funcionalidade da Allianz Arena, posso até fazer um vídeo aqui caso vocês queiram. O próximo estádio da nossa lista é Mercedes-Benz Arena, em Stuttgart. Ele foi inaugurado em 1933, tem capacidade para 60.441 espectadores pela Bundesliga e 54.906 quando o jogo é internacional. O seu custo foi de aproximadamente 58 milhões de euros. Ele pertence ao Stuttgart. O próximo estádio da nossa lista é a Velkins Arena, mais conhecida também como Auf Schalke, que é o estádio do Schalke 04. É um estádio localizado em Gelsenkirchen, que foi inaugurado em 2001 como a nova casa do Schalke 04. Tem capacidade para 61.481 espectadores. Para partidas internacionais, sua capacidade, com todos sentados, é de 53.473. O estádio também recebeu a final da Liga dos Campeões de 2004. Em julho de 2005, o nome do estádio mudou para Veltins Arena, devido a um contrato de naming rights com a cervejaria alemã. O custo da obra foi de 192 milhões de euros. O próximo estádio da lista é o Volkspark Stadium, localizado na cidade de Hamburgo, e foi reinaugurado depois de reconstruções para a Copa do Mundo de 2006, no dia 2 de setembro de 2000. Em julho de 2001, o Volkspark Stadium foi renomeado para AOL Arena, nome comercial substituído em julho de 2007 por HSH Nordbank Arena. 3 anos depois foi adotado o nome de Intec Arena. A capacidade é de 57 mil espectadores. Ele foi revitalizado em 1998 por 100 milhões de euros. O estádio já estava pronto. Em 98 começou essa revitalização, que durou até o ano de 2000, quando ele ficou finalizado. Então ele foi escolhido para sediar a Copa do Mundo, ele já estava pronto, não precisou de reforma. O próximo estádio da nossa lista é o Delft Bank Park, mais conhecido como Wald Stadium, e anteriormente chamado de Commerzbank Arena. Está localizado na cidade de Frankfurt,
pertence ao clube Eintracht Frankfurt, que disputa a Bundesliga. O primeiro Waldstadion foi inaugurado em 1925 e durante a Segunda Guerra Mundial foi usado para eventos políticos. Em 1974, 3 partidas da Copa do Mundo foram realizadas no Waldstadion. Tem capacidade para 52 mil pessoas. Uma de suas características principais é um monitor central com 4 telas, semelhante aos ginásios norte-americanos, e o seu teto retrátil, para proteção de dias chuvosos. Em julho de 2005, passou a se chamar Commerzbank Arena, num contrato de naming rights com um banco. O estádio abrigou alguns jogos da Copa do Mundo de 2006, quando sua capacidade foi reduzida para 48.132 lugares. Em julho de 2020, passou a se chamar oficialmente Deutsche Bank Park, após a mudança do banco detentor dos naming rights. O custo total de sua obra foi de 150 milhões de euros. O próximo estádio da nossa lista é o Rhein-Energie Stadium, localizado na cidade de Colônia. É a sede do Futebol Clube Colônia. O primeiro estádio no local foi o Mungerdorfer Stadium, inaugurado em 16 de setembro de 1923. Com isso, o futebol passou a crescer na região. A seleção alemã de futebol jogou pela primeira vez no estádio em 20 de novembro de 1927, contra o Países Baixos, Holanda, em um empate em 2-2. Desde então, foram 19 partidas no estádio e apenas uma derrota. Outro jogo marcante nesse estádio foi logo após a Segunda Guerra Mundial. O Nuremberg bateu o Kaiserslautern por 2-1 diante de 75 mil torcedores. A cidade se candidatou para ser uma das sedes da Copa do Mundo de 74. Com a falta de recursos e, consequentemente, atraso nas obras, o projeto foi abandonado. Em 12 de novembro de 1975, o estádio, com 61 mil lugares, foi inaugurado, num jogo do Colônia contra o Fortuna Colônia. Vitória do FC Colônia por 1-0. A reforma de 2003 reduziu a capacidade para 50.997 lugares. Recebeu jogos da Copa das Confederações de 2005, alguns jogos da Copa da UEFA e, em 2006, 5 jogos da Copa do Mundo. O custo de sua obra foi de 47,4 milhões de euros. O próximo estádio da lista é a HDI Arena, localizada na cidade de Hannover. É sede do Hannover 96, clube alemão que atualmente disputa a segunda divisão do campeonato. O estádio tem capacidade para 49 mil lugares nos jogos da Bundesliga e durante a Copa do Mundo de 2006 foram usados apenas 43 mil lugares. As obras foram relativamente rápidas, de março de 2003 até dezembro de 2004, e o estádio recebeu 5 jogos da Copa do Mundo de 2006. O seu custo foi de 82,8 milhões de euros. E o próximo estádio da lista é a Red Bull Arena, anteriormente conhecida como Zentral Stadium. Fica na cidade de Leipzig. É a sede do Rasenball Sport Leipzig. Em 1956 foi inaugurado o primeiro Zentral Stadium, com capacidade para 100 mil torcedores, o maior estádio do país. Em 1997, após vários anos de discussão devido aos altos custos de manutenção, a prefeitura de Leipzig decidiu construir um novo estádio, dentro do antigo. As obras começaram em dezembro de 2000 e foram concluídas em março de 2004. A nova versão do estádio tem capacidade para 42.959 pessoas e foi inspirado no Estádio do Dragão. Foi utilizado para 5 jogos da Copa do Mundo de 2006, sendo o único na região da antiga Alemanha Oriental. Infelizmente, o custo desse estádio não foi informado, pelo menos a gente não encontrou a fonte confiável de um custo desse estádio em nenhum lugar. Se vocês aí souberem, pode deixar nos comentários. O próximo estádio da lista é o Fritz-Walter Stadium, localizado na cidade de Kaiserslautern. É a sede do Futebol Clube Kaiserslautern, time alemão que atualmente disputa a 3ª divisão do campeonato. Inaugurado em 1920 sobre a montanha de Betzenberg, ponto mais alto da cidade, passou por uma renovação entre 2002 e 2003, com um novo sistema de iluminação e de imprensa, além do aumento da capacidade para 48.500 lugares. O estádio recebeu o nome de Fritz Walter, capitão da Alemanha Ocidental, no título da Copa do Mundo de 1954, sobre a Hungria e ídolo do Futebol Clube Kaiserslautern. Recebeu 5 partidas da Copa do Mundo de 2006, 4 jogos da primeira fase e uma partida das oitavas de final. O seu custo foi de 76,5 milhões de euros. E o próximo e último estádio da lista é o Max Morlock Stadium, localizado na cidade de Nuremberg. É sede do Futebol Clube Nuremberg, time que atualmente disputa a 1ª divisão do campeonato alemão. O estádio tem capacidade para 50 mil pessoas. Ele foi utilizado em 1933 pela juventude hitlerista e fica próximo ao campo Zeppelin, onde eram realizados eventos do partido nazista e onde seria construído o Deutsche Stadium, o estádio alemão. O estádio alemão em estilo greco-romano com capacidade para 400 mil pessoas.
Abrigou partidas de futebol dos Jogos Olímpicos de Verão de 1972 e passou por renovações em 1988, 91 e 2002 para a Copa do Mundo de 2006. Na última, foram gastos 56 milhões de euros. Em 14 de março de 2006, o estádio foi renomeado para Easy Credit Stadium, num contrato de direitos de nome por 5 anos e com uma financeira. E atualmente é chamado de Max Morlock Stadium, que é a história mais bizarra, eu acho, até agora, de todos aí que a gente viu. Esse Max Morlock aí tem um passado sombrio e triste, tenebroso. Eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham desses estádios? São mais bonitos do que os da Copa do Brasil, por exemplo? São mais bonitos do que o da Copa da África do Sul? Deixa aí a sua opinião, e se você quer que eu traga sobre os estádios de outras Copas do Mundo, só deixa aí nos comentários que a gente agiliza e traz pra vocês, geralmente todo sábado ou todo domingo. Vocês podem dar a opinião de vocês aí no melhor dia e melhor horário também. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho pra receber a notificação, me seguir no Instagram. Tamo junto, até o próximo vídeo.